Up north here, it's a gamble. When that storm approaches, ooh, it's gonna turn nasty. Nowhere to hide, nobody to save you. It's coming. God help us. Durante mais de 10 anos, Cornelia Marie foi a alma de Deadliest Catch. Os fãs conheceram-na como a Casa do Durão, mas adorado. Captain Phil Harris, um homem que vivia e respirava o mar. Quando faleceu, os seus filhos, Josh e Jake, assumiram a responsabilidade e prometeram dar continuidade ao seu legado. Os telespectadores torceram por eles. Mas, em agosto de 2022, tudo mudou. Do nada, um documento judicial arquivado veio a público na internet. A princípio, parecia apenas mais um arquivo jurídico antigo. Mas, à medida que as pessoas investigavam mais a fundo, tudo se tornou claro. Josh Harris escondia algo terrível há 24 anos. Um crime tão perturbador e profundamente inquietante que abalou profundamente os fãs. Em poucos dias, o Discovery Channel removeu todos os vestígios de Cornelia Marie dos seus programas. As plataformas de streaming seguiram o exemplo, removendo temporadas inteiras quase da noite para o dia. Então, o que fez Josh exatamente? O início. O Cornelia Marie foi construído em 1989 pela Horton Boats em Bayou La Batre, no Alabama. La Batre era uma pequena cidade portuária dedicada à construção naval, com gerações de habilidade artesanal por detrás de cada soldadura. Conhecida pelos seus estaleiros trabalhadores e construtores experientes, a cidade lançou centenas de embarcações ao longo das décadas, incluindo barcos de pesca de camarão, arrastões e barcos de pesca de caranguejo. Mas o Cornelia Marie não era apenas mais um trabalho. Marcou o fim de uma era. Esta foi a última construção comercial de grande escala supervisionada pelo lendário construtor naval Elmo Horton, um homem cujo nome ainda tem peso nos círculos marítimos da costa do Golfo. Com a sua estrutura robusta em aço, boca larga e convés longo e elegante. O Cornelia Marie foi construído para prosperar no Mar de Bering. Media 128 pés de comprimento, da proa à popa, e tinha 28 pés de boca. Com um calado de pouco mais de 11 pés, assentava firme e estável, esculpido em aço pesado e concebido para suportar as rigorosas condições do Mar de Bering. Tudo nele foi concebido para a resistência, desde o casco reforçado ao peso colossal que carregava. Abaixo do convés, a potência era real. 2 motores diesel Cummins, QSK-19M, davam à Cornelia Marie a força necessária para cortar as ondas e escapar às tempestades. Cada motor gerava 750 cavalos de potência, o suficiente para impulsionar a embarcação a velocidades de até 14,5 nós, uma velocidade considerável para um barco do seu porte e classe. Esta velocidade era crucial quando o tempo estava a esgotar-se durante as curtas temporadas de pesca do caranguejo. Enquanto outros abrandavam, este barco avançava a toda a velocidade. O Cornelia Marie foi construído com depósitos de combustível com capacidade para 28.500 galões e mais 3.000 galões de água doce. Ela podia ficar no mar durante semanas a fio sem ter de regressar ao porto, uma vantagem essencial na busca de cotas no mundo brutal e em constante evolução da pesca de caranguejo no Alasca. Esta autonomia transformou-a em uma concorrente de peso. Enquanto outros barcos tinham de equilibrar o limite de combustível com a quantidade de caranguejos, este podia ir mais longe e pescar durante mais tempo. Em alto mar, no Mar de Bering, onde cada hora conta, e as tempestades podem isolá-lo a quilômetros de distância de qualquer ajuda. Esta autossuficiência pode significar a diferença entre lucro e prejuízo, ou entre sobrevivência e desastre. A sua construção custou 2,5 milhões de dólares, um investimento enorme na época, mas a aposta valeu a pena. O Cornelia Marie rapidamente ganhou reputação não só pela sua robustez, mas também pela sua eficiência, fiabilidade e capacidade de transportar cargas pesadas nas águas mais inóspitas da Terra. O nome do barco era algo de especial que o diferenciava do resto da frota. Ralph Collins, o homem que encomendou a construção, não escolheu alguma figura mitológica ou frase poética como tantos outros capitães fizeram. Deu-lhe o nome em homenagem à sua esposa, Cornelia Marie Collins. Isto foi um reconhecimento de parceria. Cornelia não era do tipo que ficava de braços cruzados a observar. Ela trabalhava no negócio lado a lado com ele, lidando com a logística, as finanças e as inúmeras exigências invisíveis que mantêm um barco à tona. Batizar o navio em sua homenagem foi uma demonstração de respeito,
Mesmo após o fim do casamento, Cornélia manteve-se como co-proprietária. O nome nunca foi retirado do casco, nem por um segundo. Nessa altura, já era mais do que pintura e letreiros. E, eventualmente, tornar-se-ia um nome conhecido por milhões. Com o seu casco azul turquesa, detalhes em branco impecável e bandeiras amarelas vibrantes hasteadas com orgulho, era difícil não reparar no Cornélia Marie. Ela destacava-se. Quer estivesse atracada em Kodiak, a aguardar a melhoria das condições meteorológicas em Dutch Harbor, ou a navegar pelas águas. A embarcação chamava a atenção com um visual icônico e inconfundível. Mas não era apenas uma pintura bonita. Desde o início que o Cornélia Marie enfrentou de frente o pior que o mar de Bering tinha para oferecer. Caçava caranguejo real, caranguejo opelio, salmão e arenque. Cada estação trazendo os seus perigos. Estas eram algumas das águas mais turbulentas da Terra. E este barco foi construído para as conquistar. Graças aos seus enormes depósitos de combustível e à generosa capacidade de água doce, o Cornélia Marie conseguia superar muitos dos seus rivais em termos de autonomia. Enquanto outros eram obrigados a voltar para reabastecer, ele continuava a pescar. Numa pescaria onde o tempo não para e as margens são mínimas, isto ajudou a consolidar a reputação do barco como um dos mais resistentes em alto mar. A tripulação inicial do Cornélia Marie era composta por uma mistura de veteranos experientes e novatos. Alguns eram atraídos pela excitação, pelo perigo e pela promessa de grandes pagamentos. Outros tentavam apenas sobreviver, na esperança de deixar o passado para trás ou recomeçar do zero. De qualquer forma, todos enfrentaram as mesmas condições brutais. Ondas geladas batiam na proa sem aviso, encharcando tudo com um frio cortante. O vento uivava através do mastro como um aviso que ninguém se podia dar ao luxo de ignorar. Cada turno era uma aposta. Um passo em falso e um homem podia perder-se no mar. Mesmo assim, o Cornélia Marie continuava a avançar, viagem após viagem. Durante o rigoroso inverno de 2005, quando o Big Valley se afundou na escuridão gelada, o Cornélia Marie juntou-se à busca desesperada por sobreviventes. Apenas um homem foi resgatado com vida dos destroços, mas esta missão deixou a sua marca. Esforços como este ajudaram a consolidar a reputação do Cornélia Marie. Não era apenas uma embarcação construída para transportar caranguejos. Muito antes de as câmeras fotográficas chegarem a bordo ou de a fama a encontrarem, o barco já tinha conquistado o seu lugar como uma lenda entre aqueles que ganhavam a vida nos confins do mundo. Nas décadas de 1990 e 2000, o Cornélia Marie tornou-se uma espécie de estrela por mérito próprio. Uma grande renovação acrescentou 6,7 metros ao seu comprimento, aumentando a sua capacidade de captura de caranguejo em 45 toneladas. Com a embarcação a plena carga, podia agora trazer mais de 136 toneladas de caranguejos numa só viagem. Enquanto outros barcos enfrentavam temporadas difíceis ou sucumbiam à pressão, o Cornélia Marie manteve-se firme. O sucesso foi fruto de muito trabalho, escolhas inteligentes e decisões frequentes. Tudo características que um dia tornariam o barco perfeito para um reality show. No centro desta história estava Phil Harris. Ingressou na equipa no início da década de 2090, conquistou o seu espaço e tornou-se sócio. Em 1998, assumiu o comando como capitão. A fase de transição. Phil Harris era duro, exigente e extremamente leal à sua tripulação. Tratava os homens do Cornélia Marie como família, apoiando-os em todas as tempestades, ferimentos e longas noites no convés. O seu vínculo com aquele barco era profundo. Durou mais de 20 anos e moldou a essência do que o Cornélia Marie viria a ser. A sua viagem começou em Bottle, Washington, uma pequena cidade onde aprendeu a pescar com o pai aos 8 anos. Aos 17 anos, Harris abandonou o liceu. Curiosamente, o dinheiro levou-o à pesca de caranguejos. Um amigo tinha faturado mais de $100 mil numa só temporada e regressado a casa conduzindo um carro 0 quilômetros. Entretanto, Harris estava preso a um velho Chevelle e sonhava mais alto. Depois fez as malas e partiu para o norte. A primeira temporada quase o destruiu. Não ganhou nada e chegou a desistir uma vez. Mas quando o capitão troçou dele por ter ido embora, Harris voltou com algo a provar. Aos 19 anos, ganhou finalmente $130 mil numa única temporada. 2 anos depois, aos 21 anos, era proprietário do seu primeiro barco, chamado Golden Viking. O seu capitão entregou-lhe o leme no dia do seu aniversário.
Embora isto devesse ser motivo de celebração, veio acompanhado de dívidas esmagadoras, equipamento avariado e a tarefa quase impossível de conquistar respeito enquanto jovem capitão. A certa altura, viu-se diante de um prejuízo de $50 mil em reparações de emergência. A maioria das pessoas teria desistido, mas Harris não. Aos 20 e poucos anos, já tinha construído uma reputação como um dos capitães mais duros e inteligentes do Mar de Bering. Era conhecido por fumar compulsivamente e dar ordens aos berros. Mas, por baixo daquela aparência dura, preocupava-se profundamente. Dividia os lucros de forma justa. Nunca pedia à sua equipa que fizesse nada que ele próprio não fizesse, e respeitavam-no por isso. Muitos deles regressavam época após época, enfrentando as piores condições que o mar podia impor. A sua vida pessoal era outra história. 2 divórcios e lutas contra o abuso de substâncias. Não era perfeito, mas quando se tratava do barco e da tripulação, dava tudo de si. As jaulas de caranguejo vazias tiravam-lhe o sono, porque, para ele, isso significava que a sua tripulação podia regressar à casa de mãos a abanar. Isso era algo que ele não conseguia aceitar. Sob o comando de Harris, o Cornelia Marie sofreu grandes transformações. Numa grande renovação, o barco foi cortado em 4 partes e alongado em 6,7 metros. Isto adicionou 100 mil libras de capacidade extra para os caranguejos. Os seus filhos, Josh e Jake, juntaram-se a ele no convés, transformando o Cornelia Marie em mais do que um simples barco de pesca. Em 2005, algo de importante aconteceu. O Cornelia Marie foi um dos 4 barcos escolhidos para ter a sua participação integral no programa Deadliest Catch na 2ª temporada. Os produtores tiveram uma tarefa difícil. Mais de 250 barcos estavam a operar no Mar de Bering e eles só queriam os melhores. No final, reduziram a lista a cerca de 89 barcos. O Cornelia Marie destacou-se pelas suas boas pescarias e por causa do capitão Phil Harris. Phil não estava convencido, a princípio. Não gostava da ideia de câmaras a seguir a sua equipe, temia que as filmagens atrapalhassem, interferissem com o fluxo de trabalho ou, pior ainda, captassem algo durante um momento perigoso que deveria permanecer privado. O Discovery Channel queria um barco fiável, mas Phil queria proteger a sua equipa e manter o foco na pesca. No entanto, o momento era oportuno. Nesse ano, o setor sofreu uma grande transformação. O novo sistema de cotas individuais de pesca substituiu a antiga época de pesca do caranguejo ao estilo de torneio. Isto diminuiu o caos, mas elevou o nível de exigência. Apenas os barcos mais capazes foram selecionados. O Cornelia Marie conquistou o seu lugar neste grupo de elite. Phil tomou uma atitude ousada ao trazer os seus filhos, Josh e Jake, para o programa. Isto adicionou uma nova dimensão à série. No entanto, Phil não lhes deu um tratamento especial. Pressionava-os bastante, assim como todos os outros. O que os telespectadores viam no ecrã era real. O trabalho, a tensão e os momentos em que a parentalidade entrava em conflito com a liderança. Uma cena ainda está na memória dos fãs. A cena em que Phil olha para Jake e diz: "Precisas de fazer tratamento. Pá, pelo menos terás hipóteses de lutar." As câmaras acompanharam os irmãos enquanto aprendiam os segredos da pesca de caranguejos e continuaram a filmar mesmo quando a saúde de Phil começou a deteriorar-se. Os telespectadores viram-no trabalhar, liderar, lutar e amar. A honestidade de Phil foi um dos principais motivos pelos quais as pessoas se identificaram com ele. Era rude, dizia o que pensava sem rodeios e, muitas vezes, era hilariante sem sequer se esforçar. Quem poderia esquecer frases como: "Sinto-me como um homem de uma perna só numa competição de pontapés no rabo"? Ou, "Agora já sabe por que é que os leões comem as suas crias?" Este humor ajudou-o a superar os momentos mais difíceis. Outra coisa que o ajudou a seguir em frente foi o seu barco. O Cornelia Marie não se parecia com os outros. Esta ousada combinação de azul turquesa, branco e amarelo transformou-a numa marca. Os fãs compravam bonés, t-shirts, canecas e até miniaturas de navios. As pessoas publicavam fotografias sempre que a viam no porto, como se estivessem a reencontrar um velho amigo. Mesmo quando mudou de donos ou desapareceu do programa durante algum tempo, a sua imagem nunca perdeu força. O barco também conquistou fama pelos seus números. Desde o início que o Cornelia Marie trouxe grandes capturas. Na brutal época de 2005, era um dos melhores barcos. Phil esforçou-se ao máximo, perseguindo tempestades, competindo com rivais e permanecendo mais tempo no mar. O barco dava-lhe a força necessária para isso.
Com 39 metros de comprimento, podia transportar quase 300 toneladas de caranguejo. Isto significou menos viagens de regresso ao porto e mais tempo a recolher as armadilhas. Os resultados não se resumiam apenas a um bom espetáculo televisivo. Demonstraram a habilidade e a dedicação da equipa. Mostraram até onde Phil estava disposto a ir. No entanto, outra história estava a desenrolar-se. Phil era uma figura imponente, assim como a sua luta contra o vício. Não era apenas o comandante que dava ordens a partir da cabine de comando. Era também o homem com um cigarro sempre aceso entre os dedos. A série captou tudo. O hábito de fumar sem parar, as intermináveis chávenas de café e as latas de Red Bull empilhadas como tanques de combustível. Parecia fazer parte da personagem, mas estava lentamente a destruí-lo. Em 2008, Phil sofreu um aneurisma pulmonar no mar. Esse deveria ter sido o ponto de viragem. Os médicos imploraram-lhe que parasse. A sua equipa e os seus filhos imploraram, mas Phil não desistiu. Não deixou de fumar, de beber ou de lidar com o estresse. Em 2010, aos 53 anos, Phil sofreu um AVC fulminante. Infelizmente, o vício alastrou pela família Harris como uma maldição. Naquele momento, tudo mudou. A 29 de janeiro de 2010, a tripulação estava a descarregar caranguejos quando Phil desmaiou repentinamente. Foi um acidente vascular cerebral grave. A sua equipa entrou em ação imediatamente, pedindo ajuda pelo rádio. Os paramédicos chegaram a correr. A ilha de São Paulo era tão remota que o hospital de maior dimensão mais próximo ficava a centenas de quilômetros de distância. Estabilizaram Phil, providenciaram um transporte aeromédico e levaram-no de avião para Anchorage. Os seus filhos e a tripulação ficaram para trás, atônitos, enquanto Phil era levado, lutando pela vida. As câmaras registraram cada momento, cada chamada de rádio frenética. Isso levantou questões difíceis. Será que tanta dor deveria ser mostrada ao mundo? Phil não sabia dizer nem sim nem não. O Discovery trabalhou em estreita colaboração com a família. Os filhos de Harris deram o seu consentimento. Queriam que as pessoas vissem a verdade, para honrar o seu pai. Mas foi uma escolha que ainda hoje deixa as pessoas desconfortáveis. A princípio, parecia que Phil poderia superar as expectativas. Apertou mãos, conversou e fez piadas. Os médicos não conseguiam acreditar. A maioria dos pacientes que sofrem de AVC demora meses a atingir o nível que Phil alcançou em dias. No entanto, uma hemorragia cerebral repentina mudou tudo. O estado de saúde de Phil agravou-se. Os seus filhos e amigos permaneceram ao seu lado. Não havia nada a fazer a não ser dizer adeus. A 9 de fevereiro de 2010, Phil Harris faleceu. As suas cinzas foram divididas. Metade foi colocada no depósito de gasolina de uma Harley Davidson, juntamente com as cinzas da sua mãe. O restante dispersou-se pelo mar. O mar sempre fora a sua casa. Quando o episódio de Pesca Mortal, Dia da Redenção, foi para o ar. A 20 de julho de 2010, 5,4 milhões de pessoas assistiram. Tornou-se um dos episódios mais vistos de sempre. Muitos disseram que choraram juntamente com a família Harris. Já não era apenas um programa de televisão. Phil Harris não era apenas um capitão. Tornou-se o coração de Deadliest Catch. Anos após a sua morte, os fãs ainda partilham as suas frases online. Ainda usam t-shirts e bonés com os seus dizeres. A sua voz não se calou. E o seu espírito continua vivo. Após a morte do capitão Phil Harris, em fevereiro de 2010, os seus filhos Josh e Jake enfrentaram uma tarefa dolorosa e quase impossível. Queriam manter o Cornélia Marie na família. No entanto, não detinham a propriedade total e comprar a parte dos outros sócios custaria mais dinheiro do que poderiam imaginar. O barco também precisava de reparações sérias, o que tornou as coisas ainda mais difíceis. Os irmãos tentaram repetidamente obter empréstimos. No entanto, ninguém acreditou neles. Os bancos e os investidores consideravam-nos muito jovens, inexperientes e arriscados. Além disso, havia tensões familiares. Cornelia Marie Devlin, a mulher que deu o nome ao barco e antiga sócia de Phil, detinha uma participação significativa. Nem sempre ela concordava com os irmãos Harris. As negociações eram tensas. Durante anos, Josh e Jake lutaram para preservar o legado do pai. Precisavam de provar o seu valor à tripulação, à comunidade piscatória e a milhões de telespectadores. Por vezes, parecia que nunca conseguiriam. Após a morte de Phil, o Cornélia Marie entrou num período conturbado. Derek Ray, um velho amigo de Phil, assumiu o cargo de capitão interino. A sua missão era honrar o desejo de Phil de que a história do barco continuasse em pesca mortal. No entanto, a liderança de Ray causou atritos.
Ele era rigoroso, entrou em conflito com os irmãos enlutados, especialmente com Jake. Ray chegou a acusar Jake de consumir drogas a bordo e chamou a polícia para o intimidar e fazê-lo mudar de atitude. Aquele momento deixou a tripulação e os fãs atônitos. O barco, antes unido sob o comando de Phil, sentia-se agora dividido. Quando a pesca do caranguejo foi má, a tripulação quase se amotinou. Culparam Ray por não encontrar caranguejos e pelo seu jeito rude. Este período tornou-se um dos capítulos mais dolorosos e dramáticos da história do Cornelia Marie. Finalmente, após anos de luta, Josh encontrou uma saída. Juntou-se a Casey McManus, um amigo de infância que se tornou um engenheiro e marinheiro habilidoso. Juntos, angariaram os fundos necessários. Josh comprou 45% do Cornelia Marie. O Casey comprou 5%. Os restantes 50% foram para 2 investidores externos, cada um com 25%. Este acordo proporcionou-lhes o necessário para reformar o barco. Acrescentaram novos motores Cummins de 750 cavalos e fizeram outras melhorias importantes. Em 2015, Josh e Casey tornaram-se capitães. A única coisa que exigiu a substituição dos motores por motores a diesel Cummins de 2.758 cavalos foi a procura de novos parceiros para ajudar a pagar as contas. As despesas incluíam salários da tripulação, combustível, seguros e reparações. Josh chamou-lhe um verdadeiro buraco negro financeiro. Depois, a pandemia agravou ainda mais a situação. Os salários da tripulação aumentaram até 10 vezes em relação ao valor normal. Cada estação parecia uma aposta. Uma pescaria mal-sucedida podia significar um desastre. A única forma de sobreviver era correr riscos maiores, como caçar caranguejos rei dourados em águas mais profundas e perigosas. As câmaras adicionaram uma nova camada de complexidade. As exigências do programa nem sempre eram compatíveis com a segurança da equipa. Filmar durante tempestades, atrasar viagens e procurar drama rendia grandes programas de TV, mas também tornava a pesca de caranguejos ainda mais perigosa. Por vezes, o Discovery Channel até retirava o barco do programa. Não se tratava de uma questão de pesca, mas sim de questões legais ou de imagem. A tripulação teve de equilibrar a sobrevivência no mar com a apresentação para milhões de telespectadores. Josh e Cummins discutiram algumas vezes e deixaram os espectadores perplexos, mas o trabalho de equipa manteve o Cornelia Marie à tona e trouxe-o de volta ao Deadly Catch. À medida que Josh reconstruía o barco e o seu futuro, a vida de Jake desmoronava-se. O seu vício já tinha vindo ao de cima antes da morte de Phil e agora estava a sair completamente do controle. Milhões de telespectadores assistiram ao episódio em que Phil confrontou Jake por roubar analgésicos. Jake admitiu ser viciado. As coisas só pioraram depois de Phil ter ido embora. Jake foi detido por conduzir embriagado. Depois, em 2017, foi novamente detido por posse de droga e roubo de carro. 2 anos depois, em 2019, foi detido por conduzir alcoolizado e por tentar distribuir heroína. A situação chegou ao limite em 2024, quando protagonizou uma perseguição policial a alta velocidade e acabou condenado a 18 meses de prisão. O Jake afastou-se do Josh e do Cornelia Marie. Em outubro de 2016, os fãs ficaram chocados com o desaparecimento de Cornelia Marie e Josh da 13ª temporada de Deadliest Catch. As redes sociais foram inundadas de rumores. Josh publicou então um vídeo para esclarecer a situação. Os produtores simplesmente decidiram focar-se noutros barcos nessa temporada. Josh partilhou a sua decepção e garantiu aos fãs que ele e a equipa estavam prontos para pescar. Os fãs ficaram furiosos. Muitos ameaçaram boicotar a série até que Cornelia Marie regressasse. A estação queria inovar nos enredos. Passados tantos anos, acharam que a série precisava de novas abordagens para manter o interesse do público. Mas para Josh e para a equipa, era frustrante. As suas vidas e reputações estavam ligadas ao programa. Para além de tudo isto, a família Harris enfrentou graves problemas de saúde. A dado momento, mais do que um membro da família estava na UCI ao mesmo tempo. Em julho de 2024, Renee Harris sofreu um infarte fulminante. Precisou de uma dupla ponte de safena. Esteve 1 semana na UCI e esteve em suporte de vida durante vários dias. O coração dela parou 4 vezes. Outros membros da família sofreram acidentes vasculares cerebrais, hemorragias cerebrais e emergências médicas. O estresse era insuportável. Por isso tiveram de se concentrar em sobreviver em vez de pescar ou filmar. Os fãs uniram-se para os apoiar, enviando dinheiro e mensagens de solidariedade.
para piorar a situação. Josh perdeu o Capitão Grant Harris, avô de Josh. Depois da perda de Phil, esta segunda perda foi um golpe muito duro para Josh. A pressão de honrar o legado de 2 gerações de capitães enquanto enfrentava os seus próprios problemas pesava sobre Josh. Sempre falou abertamente sobre a sua luta contra a depressão e a ansiedade. Mas estas perdas também alimentaram a sua motivação, pelo que optou por homenagear o seu pai e avô, mantendo viva a história do Cornélia Marie. Ao longo de todo o processo, a equipa que filmou Deadliest Catch tornou-se muito mais do que apenas operadores de câmara. Tornaram-se como uma família. Enfrentaram os mesmos ventos gelados, mares perigosos e noites sem dormir. Testemunharam os momentos mais íntimos da família Harris. A dor, as vitórias, o sofrimento. Por vezes, precisavam de se afastar em momentos profundamente pessoais, mas partilhavam frequentemente as tarefas, as refeições e até as tensões. Quando o Cornélia Marie regressou na 14ª temporada de Deadliest Catch, os fãs sentiram uma explosão de energia. Depois de ter desaparecido em 2017, a ausência do barco deixou muitos telespectadores de coração partido. Quando a Discovery anunciou o regresso do programa para a temporada de 2018, a excitação foi enorme. As redes sociais foram inundadas com posts, memes e até petições a implorar para que o canal mantivesse o barco na programação. A audiência disparou, com os telespectadores a sintonizarem para ver Josh Harris e Casey McManus no comando. Os fãs queriam ver se a nova geração conseguiria honrar o legado de Phil. A alegria e o alívio eram evidentes. O Cornélia Marie fazia parte da alma do programa, e o seu regresso foi como recuperar um pedaço dessa alma. Em 2020, a história de Harris tomou um rumo surpreendente com o lançamento de Deadliest Catch Bloodline. Este spin-off levou a ação das águas geladas do Alasca para as praias ensolaradas do Hawaii. Tudo começou quando Josh encontrou entre 50 a 60 cartas náuticas antigas escondidas na cabine do pai, no barco Cornélia Marie. 3 destes mapas eram do Hawaii, repletos de notas estranhas e pontos de pesca marcados. Josh, determinado a seguir as pistas do pai, juntou-se a Casey e a um pescador local chamado Jeff Silva. Juntos, desvendaram os segredos escondidos nos mapas de Phil. Não estavam apenas atrás de peixes grandes como o atum albacora, que valia até $2.000 cada. Estavam a desvendar uma parte oculta do passado de Phil. Bloodline uniu a pesca a uma busca pessoal. À medida que o Cornélia Marie continuava a navegar, as mudanças na liderança começaram a tornar-se evidentes. Casey McManus passou a assumir o comando com mais frequência. Enquanto Josh enfrentava problemas pessoais e legais, Casey mostrou-se à altura do desafio. Na 14ª temporada, os fãs perceberam que Casey estava a assumir o comando das operações do barco e a tomar decisões importantes. Nos bastidores, as suas capacidades mantiveram o Cornélia Marie a funcionar sem problemas e financeiramente estável. No entanto, o papel de Josh diminuiu ainda mais quando os seus segredos obscuros vieram ao de cima. A verdade sobre Josh. O pior golpe aconteceu em setembro de 2022, quando se tornou público que se tinha declarado culpado anos antes por ter abusado sexualmente de uma menor. A Discovery agiu rapidamente. Cortou todos os laços com Josh e retirou Deadliest Catch e Bloodline das plataformas de streaming. A reputação de Josh desmoronou-se quase da noite para o dia. A bomba rebentou em agosto de 2022, quando documentos judiciais antigos vieram a público online. Os fãs ficaram chocados ao descobrir que, em 1998, Josh, então com 15 anos, tinha abusado sexualmente da filha de 4 anos de um amigo da família. Os detalhes do caso eram horríveis. A demora na obtenção do ADN fez com que as acusações só fossem formalizadas no ano seguinte. Em 1999, Josh declarou-se culpado de uma acusação menor e cumpriu 9 meses de prisão. Teve também de completar 2 anos de tratamento. Muitos acharam o castigo demasiado brando, considerando o crime. Durante mais de 2 décadas, este passado sombrio permaneceu oculto. Quando a verdade finalmente veio ao de cima, os fãs ficaram furiosos e sentiram-se traídos, questionando como é que um crime tão grave tinha passado despercebido. O Discovery agiu rapidamente assim que a notícia foi divulgada. Os episódios antigos desapareceram dos serviços de streaming nos Estados Unidos, Canadá e noutros países. Até as publicações promocionais e os tweets desapareceram. A estação não queria qualquer ligação com o escândalo. Os fãs tiveram reações diversas. Alguns elogiaram a rápida ação da Discovery, enquanto outros lamentaram a perda de Cornélia Marie dos seus ecrãs.
Casey McManus. Embora inocente em tudo isto, também pagou um preço. Quando a Discovery rompeu relações com Josh, também rompeu relações com Casey. O seu contrato não foi renovado e a sua participação no programa terminou sem que tivesse qualquer culpa. Os fãs acharam injusto. Casey sempre foi respeitado, mas acabou por ser apanhado no meio da tempestade. Em 2024, Cornelia Marie iniciou um novo capítulo. No dia 17 de junho, Taylor Jensen anunciou que ele e um grupo de sócios tinham comprado o barco. A equipa era composta por Jensen, Roger Thomas, Carrie Toia e Jake Albinino. Com Albinino a assumir o comando como capitão, os adeptos ficaram entusiasmados por ver novos rostos prontos para conduzir a Cornelia Marie rumo ao futuro. Os novos proprietários deixaram claro que, embora honrassem a história do barco, o seu foco seria a pesca, e não a fama. Pela primeira vez desde a morte de Phil Harris, a Cornelia Marie estava livre da sombra da família Harris. O que pensa disso? Partilhe da sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever o canal. Antes de sair, clique no vídeo que está no seu ecrã.